Está começando o CDPcast, o podcast do Clube dos Produtores. Fala turma, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do Clube dos Produtores. Eu sou Rafael Santos, idealizador do clube, estou aqui comigo na minha frente, Saulo Santos aqui. E aí, Saulão, massa? Massa demais, galera, bom demais para a nossa segunda temporada aí, né? Segunda temporada, vamos embora! E vamos nessa, vamos para cima, vamos começar hoje falando sobre o que é que você precisa para a gente finalmente alcançar a nossa meta, né? 10 mil por semana, todas as semanas em 2024. Então, essa é a nossa pegada, é sobre isso que a gente fala. Então, vamos começar logo falando sobre isso, né? Sobre o que é que o especialista precisa para fazer isso acontecer, Rafa. Maravilha, já começa uma pergunta aí na frente, mas antes eu quero trazer à tona aqui com quem nós falamos, não é? Aqui no clube nós falamos com especialistas que têm um conhecimento valioso, que possa ser útil na vida das pessoas e queira transbordar esse conhecimento através de um curso ou de uma mentoria online, ok? Se você for essa pessoa, eu quero convidar você a clicar no descritivo aqui desse vídeo ou desse áudio, né? Dependendo de onde você estiver assistindo ou ouvindo, para tocar no botão e de repente até agendar aqui, Saulão, uma sessão de análise conosco, ok? A gente entra de forma individual, eu ou a equipe de estrategista, possivelmente até Saulão aqui entra com você para entender um pouco mais sobre o seu projeto, beleza? Então fica à vontade aí para você acompanhar a gente aqui. Então, Saulão, nosso tema aqui de hoje vai ser a estrutura, o que precisa. E o interessante, Rafa, é que eu acho que a primeira coisa, aí você disse e concorda comigo ou não, que precisa, pelo menos do jeito que a gente faz lá de cá, é a pessoa ter um conhecimento valioso. Ponto. Não é? É o ponto de partida. É o ponto de partida. Não né? tem como. Por quê? Se você não tem esse conhecimento valioso, a gente não vai ter o que transformar num curso ou numa mentoria. Uhum. Se não há um conhecimento valioso, não há o que se falar em produção. É por isso que a gente começa do posicionamento. E o posicionamento começa, no nosso caso aqui, investigando suas fortalezas, suas habilidades, suas características que podem se transformar num produto, num curso ou mentoria. Muitas vezes, Salomão, quantas habilidades você tem que você sabe fazer, mas que você não quer passar à frente? Verdade. A gente tem um exemplo até aqui do clube, né? Da Adriana, né, que chegou aqui. E Adriana, gestora. Excelente com logística, experiência de anos, boa no que faz, mas bem remunerada, reconhecida, disputada no mercado, mas quer passar longe do tema. Exato. Ela não aguenta ouvir falar em logística. Então, se você tem um conhecimento, mas você não quer passar aquele conhecimento adiante, não adianta. Não adianta a gente chegar com a melhor forma de produtização, ou com a melhor embalagem, se você não quer levar aquilo para frente. Então, conhecimento valioso é o primeiro ponto. Agora, o segundo, imediatamente ali na sequência, é eu quero, eu sei, eu gosto, eu posso falar sobre aquilo, eu falaria sobre aquilo de forma muito, até gratuita. Sim. Maravilha. Então, aqui a gente tem um conhecimento. O segundo ponto é ser útil na vida das pessoas. Sim. Tem esse ponto também. Né? Que aí isso já começa a afastar. E é engraçado que às vezes as pessoas que chegam aqui até a gente, porque como a gente fala cursos e mentorias online, aí alguns chegam na vibe do curso, mas aí eles chegam um pouco enganados. Por que enganados? Porque eles chegam na vibe do curso, mas para criar um curso para vender. E não é bem isso. Para você alcançar essa meta, não é criando um curso para vender que você vai fazer isso. É com a mentalidade de criar um negócio digital. Por isso, a importância do cara ter um conhecimento que é valioso. Sim. O cara ter a profundidade que você acabou de falar, Sim. de poder falar de forma tranquila sobre o tema. Senão, você vai ser só mais um cara que quer criar só mais um curso para tentar vender na internet. Sim. Então, tem alguns pormenores que tem que ter cuidado com as palavras. É muito importante. E desde que eu te conheci, e desde que eu conheci o corte do Ariano Suassuna, eu sempre tenho que ter muito cuidado com as palavras. Eu sempre procuro, tipo assim, peraí. Quando você... Isso é uma coisa que é muito comum. Pessoas que a gente entra na sessão que falam assim, eu entrego uma mentoria assim, assador. Espera aí. Como é que é a tua mentoria? É 2 horas. Bicho. Então beleza. Tu tá chamando de
única reunião de 2 horas de mentoria. Ah, beleza, entendi agora o que você está querendo me dizer. Porque Sim. esse não é o nosso conceito de mentoria. Sim. Isso, de repente, é uma call de direcionamento, isso é uma call de consultoria, tudo mais. Sim. Porque, justamente, esses nomes são importantes. A gente entrega muita execução, sim. Agora, existe o lado de lá que é importante ser feito, que é inerente para você chegar lá. Porque senão não chega, não adianta. Não adianta o que a gente faça, não adianta quão bom seja o funil, não adianta quão boa seja a copy que a gente possa construir, se do lado de lá não tem alguma pessoa, né, que está a fim de vender, a coisa não acontece. Não acontece. Não é só importante, é fundamental a pessoa se apropriar. Quando a gente constrói a copy mestre dos mentorados e a gente entrega aplicada numa página, como essa daqui, por exemplo, o que é que nós fazemos? Nós entregamos o modelo. Agora, se a pessoa não se apropria, Solon, quantas pessoas a gente já pegou, não aqui no clube, mas nos outros projetos, quantos pegamos e fomos gravar, porque tem programas e programas. Alguns a gente vai até gravar. A gente reúne essas pessoas no hotel e faz a gravação e tal. Foi no Sheraton do Paiva, foi lá no Puma, no Guarulhos e tal. Certo. Quantas pessoas chegam desapropriadas da mensagem, da copy, e tudo vai por água abaixo. Entendeu? Então, se não houver a apropriação do texto, não esqueça, não vai funcionar. A copy, por melhor que seja, requer que o especialista que está recebendo a copy estude, Sim. se prepare. Por quê? A gente se municia, né? Como é que funciona? Na call de start a gente colhe as informações, né? Então a gente colhe as informações do mentorado para começar a construir a copy mestre. Beleza, entregamos a copy mestre para ele. Ele começou, ele recebeu a página com tudo mais. Mas, às vezes, a forma como eu falo é Sim. uma. Sim. Ele precisa se apropriar dessa estrutura para que a copy surta o efeito que ela pode surtir. Isso inclui adaptar. Sim. Isso inclui, como é um copy mestre, extrair da copy mestre para levar para a rede social, para o Instagram, no caso. No posicionamento, vamos definir ali, dentre outras coisas, brecha de mercado, promessa e crença única. Tem que ser estabelecido esses 3 critérios. Okay. Dentro de posicionamento, temos brecha de mercado, ok? Promessa e crença única. Dentro de brecha de mercado, a gente vai estabelecer a bandeira. Sim. Onde eu vou me posicionar dentro do mercado. Sim. Dentro de promessa, eu vou estabelecer, bom, qual é a oportunidade e o mecanismo que eu vou levar para o mercado. Sim. Se eu não defino isso, eu corro o risco de ser pouco impactante ou de chegar e ser água com açúcar. Sim. Por exemplo, não sei se as pessoas vão conseguir enxergar aqui, mas aqui está escrito o seguinte: como começar a faturar R$10.000 por semana com curso e mentorias online. Quando você olha para essa headline ela traz uma promessa. E assim como nós construímos essa headline pro negócio, os nossos mentorados também saem com isso. Aqui tem 2 características. A gente consegue perceber oportunidade e mecanismo. Qual é a oportunidade dessa headline aqui, Solon? Faturar R$10.000 por semana. Essa é a oportunidade que a gente apresenta. 10 mil por semana. Agora, como? Fazendo brigadeiro de pote, capinando lote? Dropship, PLR? E-book? Não. Com cursos e mentorias online. Às vezes o mecanismo ele vai trazer uma objetividade, como é o caso aqui. Aqui nós temos uma oportunidade que diz, olha, como fazer 10 mil por semana. E o mecanismo é através de cursos e mentorias online. Às vezes o mecanismo ele é objetivo, às vezes ele é mais subjetivo e entra no aspecto da curiosidade. Sim. Como, por exemplo, através do método vida que construímos para o mentorado nosso. Através do protocolo XYZ. Então, às vezes, o mecanismo ele vai ser, vamos dizer, mais curioso, mas de toda forma, toda promessa tem que trazer a oportunidade de mecanismo. Sob pena de cair na zona de indiferença. Eu prefiro que a pessoa duvide de mim do que ela me ignore. Verdade. Isso quando você tem isso, né, Rafa? É o que a gente acaba enfrentando aqui, porque hoje, quando a promessa ela é
ela é quente, ela é sexy, ela é agressiva, aí tende a acontecer, por exemplo, o que acontece conosco hoje. A galera chega, aí muitos chegam, tipo assim, não, eu quero saber como é que isso funciona aí. Tipo, botando marra, entendeu? Sim. Tipo, assim, eu quero saber que onda é essa daí. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa tá duvidando. Então ela é meio louco, porque ela clicou pela Sim. dúvida. Sim. Não é possível que seja isso, não. Não, o cara Deixa não eu vai saber fazer como um é que negócio é. desse, não. Eu sei, eu conheço o mercado, o cara não vai fazer um negócio desse, não. Exatamente. Então, é melhor que a pessoa chegue assim e você aterrize a pessoa e explique como funciona, do que você passar batido por ela. Entendeu? Sim. Por exemplo, como destravar as suas vendas no digital. Bicho, cadê a oportunidade? Cadê a oportunidade? Tem, destravar as vendas. Agora, e o mecanismo? Aqui a gente tem vários elementos, tá? Se a gente fosse desdobrar essa headline, a gente teria vários elementos. Mas eu gosto de pragmatismo, objetividade, eu gosto disso. Sim. Então eu setei 10 mil, porque 10 mil por semana, ela muda o game para a maioria das pessoas. Com certeza. Para a maioria das pessoas, certo? Sim. Aí você compara com 7 em 7 e não sei o que, milhões de faturamento, e aí às vezes a pessoa entra numa sintonia dessa vibe de resultado que esquece que 500 mil reais num ano pode fazer muita diferença. Isso. Sobretudo quando a gente faz conta de padeiro, não é? É. Porque... E quando você... E eu não sei se é culpa disso, né? É a opinião pessoal total aqui, e aí é só conjecturando. Esse tipo de promessa, assim, milagrosa, tão difundida, acaba criando pessoas, que a gente vai falar sobre mais profundamente para outro episódio sobre isso, que estão querendo algo lá na frente, sem ter alcançado o primeiro passo aqui. Estão querendo ganhar, de repente, 100 mil. Não, mas eu quero 100 mil por mês. Eu quero não, desculpa. Eu preciso de 100 mil por mês. Se fosse eu quero, tá de boa. Você pode querer o que você quiser. Sim. Eu preciso de 100 mil por mês. Sim. Mas tá faturando quanto hoje? Aí, entende? Vamos pro primeiro passo. Então acaba que começa a criar pessoas que estão... Tudo bem você sonhar, tudo bem você querer, mas esquecem que existe o primeiro passo. Aí você gasta tanta energia sonhando com aquele passo que esquece de fazer ações simples, porque não precisa ser complexo. Não. No simples dá para chegar, né? Não, muito pelo contrário. Não precisa e não deve. Qualquer idiota dá conta de fazer algo complexo. Mas fazer algo simples que funciona, aí requer um certo nível de habilidade. Então, o que a gente busca fazer aqui é simplificar. Tanto é que o programa Unlock, Salom, joga aqui na tela o Unlock, quando você conseguir. No Unlock, a gente simplifica as coisas. O que é o Unlock, tá? Só para aterrissar também quem tá chegando. O Unlock é a metodologia base da mentoria. Então, é o nosso framework de implementação, ok? Então, aí, ó, o programa Unlock. Dentro do programa Unlock, a gente começa... Primeiro, a gente tem poucas aulas. Sim. Por quê? Justamente porque a gente sabe das dores do nosso cliente que o cara não tem tempo de assistir 100 aulas, bicho. Porque quando você tem clareza do que você vai fazer, de para onde você vai levar o cara, você sabe, olha, o meu cliente, ele não quer assistir. O meu cliente, muitas vezes, nem quer mais comprar curso. É verdade. O nosso avatar, ele é assim. não quer comprar curso. Porque a gente bate muito na questão do colecionador de curso. Então, o nosso avatar, ele já comprou muita coisa. É aquela vibe de um insight paga mentoria. Um insight paga mentoria para quem está no começo da jornada. Para quem já jogou o jogo, para quem já entende o mercado, não tá nessa vibe mais não, bicho. Então, o cara, ele não quer passar, sei lá, 30 dias assistindo aula gravada, bicho. Sim. Aqui existe o passo a passo para a pessoa nos fornecer a informação que precisamos para começar o processo de execução. Ou se ela não está no nível ainda do momento do programa individual de mentoria, aqui ela vai ter o acesso ao método que nós aplicamos com os mentorados. Então ela vai pegar e, diferente de curso online, ela vai pegar e implementar. Ao final de cada aula, tem uma ação prática a ser tomada. Entende? Tem programas nossos que ajudam a alcançar esse resultado que custa R$500. R$1.000 ele compra o treinamento e compra 3 horas de call. Independente de onde a pessoa entra, Saulão, e é muito importante dizer isso,
aqui no clube, independente de onde ela entre, ela tem algum nível de acompanhamento. Isso. Algum nível de acompanhamento. Então, não importa se ela pagou R$500, se ela comprou o funil 150K por R$1.000, ela vai ter 3 horas de call. Nessas 3 horas, vai trabalhar em cima daquilo que é um problema para ela. Entende? Ou seja, alcançar esse resultado passa por você lá no pilar 1 de posicionamento, que a gente fala de cliente. E eu sei que muitas pessoas falam assim, mas eu já fiz mapa da empatia, já fiz isso, já fiz aquilo. Mas calma, esquece que você já fez. Você não fez desse jeito que está aqui. Porque aqui é autoral. Você não fez da forma que está aqui. Então se permita também zerar um pouco e começar a partir daqui. Daqui para frente. Sim, isso é muito importante. Isso é muito importante. A gente tem experiências boas, né, de membros aqui que passaram aí brilhantemente pelo método e construíram algo que para eles próprios deu mais clareza. Eles já entregavam mentoria, Sim. eles já sabiam o que eles faziam, mas passar pelo método fez, opa, comecei a olhar melhor para os meus concorrentes, Sim. como é que eu me diferencio, né? Como é quem é realmente, com quem é que eu falo, quem é que eu quero trazer para perto de mim. E essa é uma beleza daquilo que a gente faz aqui. A gente escolhe quem quer estar perto, né? Passando também pela questão da produtização, o cara construir, organizar o conhecimento dele num método autoral e todo o benefício que isso traz. Então, por isso que, e aí voltando, vamos dizer assim, vamos dizer assim, de forma objetiva, para a gente ter uma resposta para a galera, o que é que a pessoa precisa para alcançar esse resultado de 2024, a gente já começou falando, primeiro, conhecimento, né? Conhecimento valioso. Tem que ser útil na vida da pessoa, né? E você tem que se permitir estruturar isso de forma organizada. Porque senão, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai ter... Porque aí vai chegar ou no lugar nenhum, ou no mesmo ponto que todo mundo. Que, pelo menos todo mundo que eu converso. Sim. Que é, eu tenho lá, tá gravado, tá na Hotmart, só não sei o que fazer. Certo. Então, é aquele clássico, como é a pessoa cria um produto, nem sabe se vai vender, não sabe se presta para ele. Sim. Mas para o cliente, no final das contas, ele não tem clareza nenhuma se o cara vai gostar Sim. ou não. Né? E aí chega num ponto que a gente não sabe se foi uma energia gastada em vão ou não. Porque está tudo gravado, já está tudo pronto, eu só preciso vender. Em geral, provavelmente não. Né? Provavelmente você não só precisa vender. Se você me fizesse apostar aqui e dizer o seguinte, você diria que houve perda de tempo ou não na gravação do curso, eu apostaria as minhas fichas que em 99% dos casos houve desperdício de energia. Nunca se começa da gravação do curso. Nunca, Saulão. Nunca. Entende? Eu sei que nunca é muito forte. Sim. Nunca se começa da gravação do curso. Por mais apropriado que o cara seja do tema. Porque às vezes você é apropriado, vamos pegar, tem vários casos de mentorados nossos que são vivem aquilo que fazem há anos, 20, 25 anos. Só que quando você vai vestir a roupa de entregar isso empacotado num curso que é uma base de uma mentoria, ou possa vir a ser uma base de mentoria, a forma como você entrega muda. O que você vai dizer na primeira aula muda. O que você diz na última aula muda. As sementes que você deve ir plantando ao longo da gravação muda. Você está ouvindo o CDPcast, o podcast do Clube dos Produtores. Você está curtindo o conteúdo? Então não se esquece, tá bom? Nós servimos especialistas que têm um conhecimento valioso, que possa ser útil na vida de outras pessoas e quer transbordar esse conhecimento através de cursos e mentorias online. Portanto, se você é essa pessoa, acessa o descritivo desse episódio. Lá vai ter um link que você pode agendar uma reunião para que a gente possa conhecer mais sobre você, sobre o seu projeto e você possa conhecer um pouco mais sobre a nossa forma de conduzir você nos nossos programas de acompanhamento e de mentoria. E tu trouxe uma coisa aí que é interessante, vou até pedir para tu repetir esse ponto, que eu acho que isso daí rememora ou traz um próximo ponto, que é a mentalidade de negócio. Porque veja, uma coisa é
Por exemplo, eu sou um excelente violonista. E aí eu tenho lá o meu curso de violão. Quero vender um curso de violão. Certo, mas é só isso? Então ele já começa a entrar, por mais sincero que seja, e às vezes a gente brinca assim, falando, criar um produtinho para ganhar um dinheirinho, a gente brinca dessa forma mais pejorativa, mas às vezes é até sincero. Uhum. A pessoa, ela sinceramente acha que ela só precisa, tipo, violão é uma coisa meio prática e objetiva, então eu só preciso gravar as aulas do básico, do intermediário e do avançado, pronto, tá aqui, eu não posso fazer mais nada. Sim. Esse é o meu negócio, mas na verdade não, na verdade dá para se criar toda uma estrutura de negócios Sim. que vai te dar muito mais longevidade ao que você vai criar, não é? Sim. Dá um Ctrl mais aí, Saulo, no computador. Pra ver se aumenta aqui pra galera. Porque é o seguinte, ó. Nesse pilar aqui... não foi. Não foi. Pode dar um Ctrl 0 aí, Saulo. Rolou não. No pilar de produtização aqui, a gente trabalha especificamente isso que você tá falando, Saulo. Vamos lá, vamos dar um resumo desse pilar aí. O que é que acontece? A genialidade da metodologia que a gente emprega aqui existe no seguinte. A gente cria o processo do A ao B, ponto A ao ponto B, ok? Clássico, beleza. O que é que acontece? Daqui a gente extrai os produtos de entrada e extrai os produtos de aceleração, ok? São 3 categorias de produto, atalho, metodologia e aceleração. Ok? Uhum. Então, mas nos concentramos no produto de metodologia. Então, esse cara que ensinou, que gravou no seu exemplo aí com os violão, na nossa metodologia, beleza, ele tem um ponto A, um ponto B. O cara que não toca violão, por exemplo, se ele quiser lidar com um iniciante, ele não toca violão para um cara que vai tocar violão lendo cifra. Ok? Para ele ter a autonomia dele de baixar lá no cifra e ver. Vamos dizer que ele nem bota partitura, que é iniciante, beleza? Sim. Certo. Aí ele, daqui do método dele, de um dos pilares do método dele, de um dos módulos do método dele, extrai-se um produto, extrai-se um módulo inicialmente que vai se transformar no produto. Sim. E essa extração, às vezes, no nosso caso, no nosso processo aqui, nós ensinamos alguns modelos de funis que funcionam mais para vendas de curso e mentoria. Escolhemos um deles, extraímos da nossa metodologia central, que é o Programa Unlock, e criamos o funil 150K. Eu dei toda uma roupagem diferente para o funil 150K, regravei, ok? Ou seja, não reaproveitei, eu detesto reaproveitar a parada, bicho. Então, dei uma nova energia. Por quê? Porque como seria produto de entrada, eu tenho que falar coisas específicas para que a pessoa siga evoluindo conosco. Exato. E se eu tirasse só da metodologia e colocasse lá reaproveitando a parada, não iria cumprir a função. Seria criar um produtinho para vender, para ganhar um dinheirinho. Sim. E tem uma outra coisa também nisso que tu tá falando, Rafa, que pode fazer sentido, que é o seguinte, que é isso que a gente faz aqui, da gente ter a metodologia e dela você extrair, por exemplo, um produto de front, isso é bem diferente de reaproveitar, porque você não vai simplesmente tirar algo, é algo que faça sentido até para quando você ofertar, porque como a gente lida aqui com ofertas, com vendas mais consultivas, eu sei a dor do meu cliente, então eu digo, cara, eu posso servir de algumas formas. Uma é a metodologia. Outra é a mentoria, onde a gente aplica a metodologia ombro a ombro com você. Agora, em geral, a galera está querendo vender. Então faz o seguinte, por causa disso, tem esse front aqui, que é especificamente para te ajudar a vender, e aí você alcançar os primeiros resultados e de repente já avançar com a gente. Então, toda essa lógica, ela faz sentido dentro de um caminho de negócio, dentro de um LTV, dentro de uma proposta de negócio. E não simplesmente assim, eu vou... Aí usando o exemplo do violão, né? Tem básico, intermediário e avançado. Então eu vou vender separado. Não é só isso. Não é. Porque cria-se um ecossistema de produtos. Um ecossistema que se conversa, que faz sentido da pessoa evoluir. Então, se você extrai da metodologia primeiro grande benefício é o fato de você ficar 100% consciente ou ambientado naquele tema. Porque, Salão, deixa eu te falar uma coisa. O que é que acontece? Quando a gente começa um negócio digital, a gente tende a fazer o seguinte... Olha, vou criar esse curso aqui. Você cria um megazord, um baita de um curso, 190 aulas e tal, e lá vai, beleza? Criou isso aqui.
que é que acontece? Vende, começa a cair as vendas, que você vai, meu Deus, eu vou criar outro produto. Aí você tá na vibe sempre do outro produto. E não, cara, assim não é sustentável. As melhores e maiores empresas, os maiores cases de educação, inclusive, eles ficam muito bons num tema. Por que você pega um professor de direito penal, de professor de direito civil, por que o cara conhece cada código, né, cada artigo do Código Civil? Porque o cara só faz aquilo a vida inteira, bicho. O cara conhece as exceções, conhece os acórdãos, conhece as leis suplementares, o cara conhece tudo. Então, como ele conhece isso, porque ele só fala daquilo, ele se apropria de uma maneira absurda. Então, quando você tem uma metodologia e você foca nela e você extrai daqui, bicho, tu ganha, porque tu se aprofunda na tua metodologia. Tu fala daquilo, por mais que seja um pedaço aí, mas é um pedaço dali. É um pedaço que saiu da metodologia. Então, tu traz pro front algo que tu vive falando na tua metodologia. Então, tu vai ganhar coerência em tudo. Lá no teu Instagram, lá no Facebook, no vídeo que você fizer no YouTube, numa palestra que você for convidado para dar, num podcast que você for convidado a participar. Uhum. A gente trouxe, nessa segunda temporada, alguns convidados nossos, que virão aqui em alguns episódios. Em algum episódio aqui vai vir. Perceba que todos eles trouxeram a coerência que foi construída na copymestre deles. Ou seja, e não importa, bicho, se você for convidado para dar uma palestra, ou você for transmitir um webinário, o que quer que seja, vai tudo girar em torno do mesmo assunto. Então a coerência que se ganha nesse ecossistema é absurda. E aí você tem níveis de acesso. Sim. Tem que separar em níveis de acesso. Fala um pouco sobre isso ou não? Porque senão o que vai acabar acontecendo é que os clientes vão pagar barato para você, se você não tiver organizado, e caro para a concorrência, que é o que geralmente acontece. O cara cria um produto, cria um curso. Só que aí, de repente, o cara é bom naquilo que faz. E aí eu consumo o teu curso e, mas não tem o próximo passo. Mas qual é o próximo passo? Não tem organizado uma mentoria, não tem organizado uma assessoria, uma consultoria. Não tem plantado ali, nas aulas, os seedings corretos para fazer a pessoa subir. E aí acaba que você tá deixando dinheiro na mesa. Claro, porque se a pessoa está interessada em violão e ela está consumindo o seu curso de violão, quando eu entrar no Instagram, vou ser impactado por várias outras pessoas ofertando curso de violão. Algumas muito piores do que você, diga-se de passagem. É verdade. Mas vou ser impactado. E como eu não sei se o cara é pior do que você, eu sou impactado pelaquele anúncio, eu vejo, eu vou comprar. Compro até mais caro. Sim. E não compro de você, que eu já estava ali, que eu já consumi seu curso, que eu já dei o voto com que eu gostei, mas não me foi apresentado no próximo passo. E isso é tão legal, assim, desse exemplo do... É porque eu acho que tá de casa, né, o exemplo do violão, fica mais fácil de falar e de pensar, porque a gente traz a outra realidade também, que de repente é algo que é inerente a você, que quer criar um negócio, né? Que é tipo assim, às vezes a pessoa pensa, curso de violão só como curso de violão, mas aí tu mesmo citou uma questão. Eu quero tirar o cara do nada a ele tocar com cifra. Eu quero tirar o cara do nada a ele poder tocar numa orquestra. Então, o ponto A e o ponto B é muito importante nesse sentido, porque se você tem isso, claro... Então, eu comecei agora. Você não sabe o meu objetivo para o violão. As pessoas, às vezes, acham que é só por hobby. Sim. Mas, às vezes, eu, sinceramente, eu falei, não, eu quero ser Amando Costa, pô. Sim. Eu quero ser esse cara. Sim. Como é que faz? Nasce de novo. No caso de Amandu, nasce de novo. Entende? Mas, como é que eu chego perto? Sim. Né? Então, de repente, uma mentoria pode me aproximar mais disso. Beleza, já passei pelo curso, já peguei alguma técnica, e a gente sabe, sobretudo no mundo da música, quanto mais eu sei, novos desafios aparecem. Então, quando eu estava tocando no início, qual era a nossa dificuldade? É a pestana, doendo aqui, a cabeça do dedo doendo. Sim. Mais na frente já é uma outra dificuldade que vai surgir. No piano é o pé de galinha. Exato. E aí vai. Aí qual é o lance também, Salomão? Além disso, existe o fato do seguinte, existe todo o entorno, não é? Que circunda o seu tema central. Por exemplo, música, violão. Cara, muitas pessoas não sabem fazer gestão da carreira. Isso. Não tem a ver com violão. Tem a ver com branding a ser construído, com marca, com posicionamento. Entendeu? Aí você abre a oportunidade para um Kiko Loureiro da vida
não ensinar guitarra. Exato. Ele ensina carreira e música, todo sentido. E ainda traz um outro elemento também que é importante, que é ele traz algo que ele viveu. Sim, Né? exato. A gente poder, além do especialista ter um conhecimento útil, né, ter um conhecimento valioso que é útil, é ele efetivamente ter passado pelo processo. Isso é muito importante. Sim, sim, Né? sim. Vai ficar muito mais tranquilo para ele falar, para ele ter firmeza, né, ter clareza, falar com força, digo assim, não, dá para chegar aqui. Por quê? Já passei por aqui, pô. Exato, exato. É por isso que tem assim, ó, eu respeito muito, muito, muito os professores. Muito. Mas no curso de Direito tem uma máxima que é o seguinte: professor, o senhor é só professor ou advoga? Entendeu? É tipo músico também. Isso acontece em vários, mas no mundo do direito também. Professor, o senhor é professor ou toca em alguma orquestra, em banda? Porque são coisas diferentes. Sim. Às vezes a pergunta ela é pejorativa, mas às vezes a pergunta é real. Entendeu, velho? Tipo assim, cara, você saber ler, decorar o vade-mecum, beleza. Mas e tu na frente de um juiz, na pressão, com promotoria aqui do lado e o teu cliente aqui, e a defesa do outro lado, a acusação do outro lado no pé do teu ouvido, aquele... E aí, bicho, é outro jogo. Por isso que o professor é diferente do mentor. O professor ensina o que sabe. O mentor ensina o que faz. Isso não significa necessariamente que o mentor não tem base teórica. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas é só porque é um cara que ele realmente fez. E isso é interessante porque também chegam algumas pessoas, às vezes até sinceramente, que querem fazer, mas que se acham talvez pequenas. Sim. E aí teve uma que eu passei um bom tempo conversando no telefone e fiz, cara, onde tu tá? Fala pra mim onde é que tu tá. Não, pô, eu tô há 10 anos, eu acho que era até uma agência, tô há 10 anos no mercado, tenho alguns clientes hoje, são todos de negócio local, mas poxa, tenho entregue resultado, não sei o que. Eu fiz, cara, tá aí, pô. Tem gente que não tem nada ainda. Tem gente que não entregou resultado nenhum ainda. Tem gestor que é iniciante. E tu pode ensinar esse cara, não é só simplesmente a fazer um tráfego. Tu pode ensinar a fazer o que você fez. Sair do zero a chegar a ter 10 anos de trabalho, onde você hoje tem uma carteira de clientes locais que você entrega resultado. Tá aí, pô. E é sempre bom colocar ali, Saulo, nesse seu exemplo, uma promessa com alguns passos anteriores onde a pessoa está hoje. Sim. Então, por exemplo, vou te fazer você sair do zero a ter seus primeiros 10 clientes. Ela já passou de 10 clientes. Exato. Entendeu? Exato. Então, hoje ela tem 50, vamos dizer. Então, poxa, se eu tenho 50, eu sei que vai ajudar a chegar nos primeiros 10. Entendeu, velho? Sim. E para de olhar pro lado. Esquece que tem já mentor disso, mentor da... Esquece. Porque qualquer um Zé Ruela pode chegar e botar assim, eu sou mentor. E bota a placa de mentor. Qualquer um pode fazer isso. A nossa barreira de entrada é baixa. Nossa barreira de entrada é baixa. Ok? Sim. Então, não esquenta com isso. Só olha assim e identifica. Brecha de mercado, crença única, promessa... Ok, isso aqui é o básico do posicionamento, vai para a produção. Organiza o conhecimento em níveis de acesso e vai para o pilar de oferta e diz qual é a melhor maneira para mim. Isso. Segundo a minha característica. Bom, eu tenho agenda, eu tenho disponibilidade, vamos embora na sessão estratégica, cara. Vamos embora. Não tenho tempo, quero algo mais automatizado, porque eu estou aqui em outras, não tenho ainda condição de fazer. Beleza, vai na Superclass. Grava, recebe, no nosso caso aqui, recebe o roteiro pronto, grava o vídeo, traz pra gente, editamos, criamos a página, plugamos o tráfego, vai bater pessoa no WhatsApp do mentorado. E aí, quero conhecer os programas. Perceba como tudo faz sentido, Saulo, como a gente leva a sério as palavras. Quando a pessoa chega, nesse caso aqui do Superclass, oi, quero saber mais sobre os programas de vocês. Não é oi, eu quero tirar uma dúvida sobre a aula. Uhum. Não é conteúdo. Aqui Sim. já é perguntando sobre o produto. Sim. A consciência da pessoa foi elevada dentro da sessão estratégica. Aí isso acontece na sessão. Dentro da Superclass, isso acontece no vídeo em torno de 10 minutos. E olha como é maluco as coisas, Salão. O nível de consciência da pessoa, dependendo da promessa que ela foi abordada lá no criativo, dá para ser elevado em 10 minutos. Uhum.
Com certeza. Entende, velho, como é louco isso? É. Dá pra se elevar a consciência da pessoa em 10 minutos. Exato. E aí, agora de forma, vamos dizer assim, até se a gente fosse resumir, né, objetivamente, de repente aí em alguns pontos, o que é que tu acha que seria o que é que não pode faltar, vamos dizer assim, né? Talvez seja mais por esse lado. O que é que não pode faltar no mentor, no especialista que está assistindo aqui e diz assim, não, eu quero alcançar o resultado em 2024. E às vezes é massa que a gente fala com alguns caras que a nossa promessa é 10 por semana e alguns chegam assim, cara, se eu fizesse 10 por mês eu já estava muito feliz. Pô, maravilhoso. Mas é possível fazer mais. Mas para o cara que realmente está querendo fazer resultado, então o que é que tu acha assim que não pode faltar? Até como uma deixa final aí que a gente já está chegando no nosso tempo. Sim, eu diria o seguinte, fazendo uma rememoração, eu diria o seguinte, primeiro de tudo, você precisa lidar com um tema e às vezes isso não é fácil de se chegar, é preciso pivotar algumas vezes, ok? Então esse já é um primeiro insight aí, não se obrigue a acertar de primeira, ok? Então busque, anote, faça, se você está na dúvida ainda sobre questão do que falar, anota os pontos que você falaria, as possibilidades que você teria e dá um tempo, dá uma dormida de distância. E aí você revisita. Mas garanta que você tem um assunto, um conhecimento que é valioso, que possa ser útil na vida das pessoas. Garanta isso aqui. Beleza? Já tenho, já descobri. Ok, agora vamos tratar do seu posicionamento. O seu Instagram precisa exalar o seu posicionamento. E um posicionamento começa... Primeira coisa que a pessoa chega que faz a pessoa parar é a promessa. Eu estou andando numa loja, num corredor de supermercado, eu paro no shampoo que está escrito para cabelos pretos ou para cabelos encaracolados. Eu paro por conta da promessa. A promessa me faz parar. Então, depois que você tem esse conhecimento, vai pro posicionamento. Defina uma promessa, construa uma copy baseada nessa promessa, que reforce, que mostre para o cliente como a sua solução é diferente das demais, invalidando os concorrentes, ok? Mostrando por que é diferente de tudo que a pessoa viu até aqui, ok? E ao final você vai construir uma crença única. Para quê? Para instalar na sua audiência no seu Instagram. Quando você constrói essa crença única e exala pela sua rede social, você está instituindo ou instalando uma crença única. Depois vai para a produtização. Produtiza teu conhecimento, separando em 3 níveis pelo menos: atalho, metodologia e aceleração. A aceleração é você aplicando a metodologia ombro a ombro com a pessoa. Atalho é um pedaço da tua metodologia que vai levar a um resultado mais próximo. E separa esses produtos com tickets. O que vai determinar o ticket do teu produto é a proximidade com você. Então, se eu tenho um produto aqui que custa 10 mil, eu gosto que a metodologia seja 5 vezes mais barata. Agora, eu gosto por quê? Por conta da distância. Não é um gostar, foi testado. A gente botou grana para testar isso. Se você tem um produto anterior que é 5 vezes mais barato, tende a vender. E esse daqui, de atalho, 10 vezes mais barato do que o da metodologia. Tende a funcionar muito bem. Então você divide isso e vai para o funil. Ou seja, as pessoas compram o funil, o próximo funil milagroso de vendas. Quando, na verdade, se a mágica estivesse no funil, qualquer pessoa que fizesse um lançamento clássico faria 6 em 7. Qualquer pessoa que botasse um produto para vender no perpétuo, venderia todo santo dia. Não é assim que funciona. Por quê? O que faz você vender não é o funil sozinho. É o que você definiu lá atrás como posicionamento e a maneira como você produtiza. E aí, com isso aqui construído, esquece. Se for uma venda consultiva, você ouvindo, porque a venda se faz com o ouvido, não tem como dar errado. É só você ir maturando o processo. Cria estrutura e acompanha. Já era. Perfeito, meu, perfeito. Então é isso, tá aí. E recomeçamos. Segunda né? temporada. Segunda temporada. Inaugurada. E agora vamos para cima. Vamos seguir. E espero que tenham aí trazido insights, né? Você que está no YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal, como é de praxe, né? Se você quiser ter acesso, né, a algum dos nossos programas, em conhecer mais como funcionam
as coisas por aqui. Aqui na descrição também vão ter alguns links aí, né? Que de repente você pode até agendar uma call individual, né, conosco. Tá bom? Exatamente. Então, de acordo com a sua resposta na aplicação, não é, Solon? Vai levar para um caminho ou para outro, dependendo do seu momento de jogo. Você vai, por exemplo, poder resolver isso no WhatsApp. De repente, a gente evolui para uma reunião individual. Na reunião, a gente se prepara para receber você. Então, é muito importante que você responda à equipe no WhatsApp, não é, Saulão? Isso. As pessoas, quando chegam e não respondem, a gente libera o horário delas. Não dá para entrar com todo mundo. Isso. Não é falta de vontade, não é nada disso. É o contrário, é compromisso. É justamente o contrário, é um compromisso para poder melhor lhe atender. Exatamente. Então, se você quer de fato isso, as opções vão estar aqui abaixo desse episódio. Beleza? Maravilha, vamos nessa. Valeu. Então, bora. Até a próxima. E você acaba de ouvir o CDPcast, o podcast do Clube dos Produtores.